Boa tarde, turminha. Vamos para mais uma aula de matemática? Então, continuando nossos estudos sobre grandezas geométricas, nós vamos estudar hoje perímetro e área. Vamos começar com perímetro. O que é um perímetro? O perímetro é o comprimento do contorno de uma região plana. Então, sempre que nós formos calcular o contorno de uma região plana, nós dizemos que estamos calculando o perímetro desse comprimento. Medida de perímetro de um polígono. O perímetro de um polígono é o comprimento da linha poligonal simples e fechada que forma o polígono. Então, aquela linha que forma a figura do polígono o comprimento dela é o que nós vamos calcular o perímetro. Para calcular a medida do perímetro de um polígono, como que funciona? Como que a gente calcula? Basta a gente somar as medidas de comprimento de todos os lados desse polígono. Então, eu coloquei um exemplo aqui de um pentágono. Então, o pentágono, ele tem 5 lados. Cada lado tem o seu valor. Ele tem 2 lados com a mesma medida e 3 lados com a mesma medida. O perímetro é somar todos os lados, é só pegar todos os valores e somar. Foi o que eu fiz aqui, deu um resultado de 12 centímetros. O detalhe é que, para você fazer a soma, a unidade de medida usada tem que ser a mesma. Nesse caso, são centímetros. Todos eles têm que estar na mesma unidade, para poder fazer a soma. O perímetro de um quadrado. Nós sabemos o quê? Que o quadrado, ele tem 4 lados iguais, 4 lados da mesma medida. Então, você sabendo o valor de um lado, é somente você multiplicar por 4 e vai dar o valor do perímetro. Ou você somar todos os lados, sabendo que é o mesmo valor. Então, você soma 4 vezes o número 2, que é o caso aqui, 2 centímetros. No caso do quadrado, nós fizemos uma tabela, ó, observe nessa tabela outras relações entre a medida do comprimento do lado de um quadrado e a medida do perímetro dele. O que foi constatado? Que se duplicarmos o valor da medida de comprimento, automaticamente nós vamos duplicar também o valor da medida do perímetro do quadrado. Se você triplicar o valor da medida de comprimento do lado, automaticamente você vai triplicar o valor da medida do perímetro do quadrado. Quando isso ocorre, dizemos que como isso ocorre, dizemos que a medida de perímetro de um quadrado é proporcional à medida do comprimento do lado dele. O retângulo. O que nós sabemos do retângulo? Que ele tem 2 lados paralelos com a mesma medida. Então, ele tem 2 lados maiores e 2 lados menores. Como que calcula? Você pode duplicar o valor de um lado e do outro, dos lados paralelos, e fazer a soma. Ou você pode multiplicar por 2 o lado maior, por 2 o lado menor, e o resultado disso fazer a soma. O cálculo do perímetro é bem fácil, é somente somar os lados. Agora, nós vamos estudar a área, como que calcula a área de comprimento. Então, vamos ver. A área pode ser calculada através do produto entre duas dimensões de um plano. Comprimento
vezes largura ou base vezes altura. Então, eu fiz um exemplo aqui. Tiago comparou a área da lajota vermelha com a área do piso. Dessa comparação, surgiu o número 80, que é a medida de área do piso, tendo a área da lajota vermelha como unidade de medida da área. Então, vou mostrar o desenho para vocês. Então, aqui é o piso da cozinha. A unidade de medida que ele usou foi a vermelha, unidade de medida de área. E, diante dessa medida, ele chegou à conclusão que a área seria 80. Então, 80 seria a medida da área do total do piso da cozinha. Isso utilizando a unidade de medida vermelha. Assim, a medida de área do piso é de 80 lajotas vermelhas. Caso o Tiago tivesse escolhido a área de uma lajota azul, que é essa de baixo, então a unidade de medida surgiria como 40, porque ele estaria usando dois quadradinhos como medida. Nesse caso, a medida de área do piso seria 40 lajotas azuis. Observe que podemos mudar a unidade de medida de área e, consequentemente, mudará também a expressão que fornece a medida. Porém, a área do piso não se altera. Para calcular a área, nós também temos unidades padronizadas de medida. E que é uma tabela parecida com a que nós estudamos anteriormente. Vamos ler. Existem algumas expressões algébricas matemáticas que são associadas a figuras geométricas, possibilitando o cálculo de suas áreas. Então, a unidade de medida padrão é o metro quadrado. A diferença dessa tabela para a outra é que a medida base é ao quadrado. Automaticamente, todas elas vão ser ao quadrado e a multiplicação, em vez de ser por 10, vai ser 100. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. Então, o que muda dessa tabela para a outra é que vai ser metros quadrados, a unidade de medida padrão, e no caso da conversão, você não vai multiplicar por 10, você vai multiplicar por 100, cada casa que você tiver que utilizar para chegar na medida padrão, na medida que o problema está pedindo. Então, é a mesma situação. Quilômetros ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados. Como na outra tabela, é a mesma coisa. Os da esquerda são múltiplos do metro quadrado, os da direita, submúltiplos do metro quadrado. A única diferença que muda dessa tabela para outra é que é ao quadrado. Então, eu pus alguns exemplos. Transformar 3,5 metros quadrados em centímetros quadrados. Então, ele está em metro e nós vamos transformá-lo em centímetros. Vamos ver a tabela. Estamos em metro e vamos transformar em centímetro. Então, é da esquerda para a direita, nós vamos multiplicar. Quantas casas? 2. 100 vezes 100, 10.000. Então, se nós tivermos que usar
Ó, como o centímetro está 2 posições à direita do metro quadrado, então, nós devemos multiplicar a área por 10.000. Por que 10.000? Porque são 2 casas e cada casa é 100. 100 vezes 100 igual a 10.000. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a medida que foi dada no problema, que é 3,5 metros quadrados, vezes o valor da tabela, que é 10.000. Chegando num valor de 35.000 centímetros quadrados. Outro exemplo, transformar 378,1 decímetros quadrados em metros quadrados. Então, nós vamos agora ver a tabela. Nós vamos transformar de decímetros para metros. Como nós vamos andar uma casa só, daqui para cá, da direita para a esquerda, nós vamos dividir por 100. Dividir qual valor? O valor dado do problema, que é 378,1 decímetros quadrados. Dividido por 100, chegamos num valor de 3,781 metros quadrados. Nós temos outras medidas também que são utilizadas para medir a área. Quais são elas? A informação é que o hectômetro, ele também é conhecido por hectare, e a sigla dele é HA, como está aqui. Um hectare equivale a 10.000 metros quadrados. O hectare é utilizado para registrar medidas agrárias, como área de sítios e fazendas. O alqueire, que o símbolo dele é ALQ, também é usado para registrar as medidas agrárias. Então, no caso das medidas agrárias, como sítios, fazendas, nós utilizamos essa nomenclatura. Ou nós usamos essa medida de área, ou hectare ou alqueire. O alqueire, ele tem 2 tipos no Brasil. O alqueire paulista, que é 24.200 metros quadrados, e o alqueire mineiro, que equivale a 48.400 metros quadrados. Agora, um pouquinho da história. Como eu já falei em alguma aula anterior, uma das primeiras noções geométricas a despertar o interesse do ser humano foi o cálculo de medidas de área. Tanto os egípcios como os babilônios, que habitavam a Mesopotâmia, região que atualmente corresponde ao Iraque, já conheciam o cálculo da medida da área de figuras geométricas simples. Esses conhecimentos foram motivados pelas questões práticas de agrimensura. É a história que eu falei na outra aula, de medir terras. Eles tinham que medir as terras. Isso justifica o fato de que a palavra geometria o significado dela é medir terra, tá bom? Então, com base nessas informações, né, que eu passei, eu fiz o formulário lá com algumas questões pra gente treinar. E façam lá, se tiver dúvida, entre em contato. Qualquer dúvida pode entrar em contato para poder fazer e realizar os exercícios, tá? Os exercícios, eles são colocados para você realmente treinar e fixar os conceitos que são passados. Na aula do CMSP, em algumas aulas anteriores, foi falado sobre medida de área, sobre perímetro, mas eles falaram mais superficialmente. Então, a gente está aprofundando esse estudo e os exercícios são para fixar os conceitos, tá bom? Bons estudos!